Sexo oral, pastora, pode? Pode. Inclusive na Bíblia fala: vem tu, vento norte, vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim de delícias. Ó, venha, meu amado, para o seu jardim, meu jardim agora ele é seu, e saboreie os seus frutos. Está em Cantares, o último versículo do capítulo 4. Shalom, Leculan, bem-vindos ao nosso canal O Caminho da Vida. Derek Haim. Deus vos abençoe na Shalom do Eterno. E a você que não é inscrito nesse canal, venha fazer parte dessa família. Você que quer saber curiosidades sobre Israel, sobre a Bíblia, notícias, diariamente estamos aqui gravando vídeos e entregando vídeos para vocês da melhor qualidade, para que vocês venham ficar bem informados e também tirar dúvidas sobre a Bíblia na medida do possível. Olha só, pessoal, quero interagir com vocês aqui e reagir um vídeo de uma psicanálise e sexóloga, Ângela Cirino, que viraliza após falar sobre o sexo oral em Cantares, ou seja, no livro de Cantares. Ela fez uma participação no podcast e ela causou uma polêmica e ela viralizou ao falar sobre o sexo oral. Ela fez uma afirmativa, literalmente, no capítulo 4 de Cantares, que é Shrin, capítulo 4, versículo 16, falando ali sobre o sexo, que Salomão estava falando sobre o sexo oral. Isso viralizou e muitos evangélicos e cristãos levam o livro de Cantares ao pé da letra, até mesmo para tentar conquistar uma varoa, dar uma cantada em um varão, em uma varoa. Eles usam o livro de Cantares: o meu amado é meu, venha minha amada, e assim vai. Porém, vamos aqui reagir o vídeo da psicanálise e sexóloga Ângela Cirino. Depois eu quero deixar aqui a minha opinião e também um comentário à luz da Torá e dos nossos sábios da cultura judaica em uma linha de raciocínio da Torá, do Midrash, Talmud e da Kabbalah. Vamos aqui reagir o vídeo dela. Eu embacei um pouco o vídeo para não ter problemas com os direitos autorais. Solta o vídeo. Sexo oral, pastora, pode? Pode. Inclusive na Bíblia fala: vem tu, vento norte, vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim de delícias. Ó, venha, meu amado, para o seu jardim, meu jardim agora ele é seu, e saboreie os seus frutos. Está em Cantares, o último versículo do capítulo 4. Esse versículo fala justamente sobre isso. Olha aqui, o sopro vem de onde? Pode vir de um ar-condicionado, pode vir do ventilador, pode vir da própria natureza. Mas o sopro, ela chama um sopro específico. O vento, aliás, né? Ela chama um sopro específico. Assopra no meu jardim de delícia. Peraí, se ele sopra com os lábios, com a boca, no jardim de delícia, já dá aquela sensação. Aí ela vai mais adiante. Venha, meu amado, para o seu jardim e saboreie os seus frutos. Isso é, obviamente, sexo oral. Ele é o início do ato sexual. E interessante uma coisa que cientificamente a maioria das pessoas não sabe. A maioria das mulheres, elas têm orgasmo por causa da estimulação oral primeiro. Vocês sabiam disso? Tem muita mulher que não tem orgasmo genital. Ela vai ter orgasmo oral, através do sexo oral. Quando ela chega ao ápice, que ela tem o primeiro orgasmo, ela automaticamente fica inchada, ou seja, ela fica mais apertadinha, ela fica com a genitália, né, latejando. Quando o marido penetra, o prazer dela aí vai para o segundo orgasmo, que é o melhor de todos, e também ela passa a dar mais prazer para o marido. Então, se a gente pensasse a preliminar com sexo oral, deixando a conclusão, lembra que é saborear os seus frutos, é saborear, degustar, depois completa. Gente, quando a mulher cientificamente tem um orgasmo clitoriano pelo sexo oral, quando o marido então espera só um pouquinho, que ela já acalmou um pouco e penetra, ela está latejando. Quando o marido penetra nela, ela aperta o marido. A sensação do marido e dela é extraordinária. Vamos para a segunda. Polêmica. Sexo anal. Não.
Observem o Passuk 16, o versículo 16, que a pastora sexóloga leu, interpretando ao pé da letra. Levanta-te, vento, norte, e vem, tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Observem que a sexóloga, a pastora sexóloga, interpretou Cantares, capítulo 4, versículo 16, ao pé da letra. Quando o texto fala sobre o vento, ou assopra o vento que vem do sul no meu jardim, ela usa ali o jardim como as partes íntimas da mulher, ou em ambos os casos também do homem. O livro de Cantares de Salomão, no Targum Yonata e Comentário dos Sábios, não tem nada a ver com as partes íntimas da mulher e nem do homem. O vento não vem do sopro da boca de uma pessoa. Esse vento trata-se da Shekhinah, da presença de Deus, que recebe as ofertas, os korbanot, o korban, o sacrifício que vinha do Beit HaMikdash, que os Kohanim, os sacerdotes, ofereciam para Deus. Por isso que temos que ter muito cuidado nas interpretações bíblicas para não levarmos ou interpretarmos o texto, o versículo ao pé da letra. Então, ela usou o capítulo 4 e o versículo 16 do livro de Cantares, falando sobre o sexo oral. Na verdade, esse versículo não tem nada a ver com o sexo oral. O livro de Cantares não é para ser lido ao pé da letra e eu vou explicar para vocês. Olha só, o Rabi Akiva disse que o mundo nunca foi tão digno como no dia em que o Cântico dos Cânticos foi dado a Israel, pois todos os escritos bíblicos são sagrados, mas o Cântico dos Cânticos, que é Shir HaShirim, é o Santo dos Santos. Os rabinos ensinam que quando a pessoa lê um verso, um passuk, um versículo do Cântico dos Cânticos e o transforma em uma espécie de letra erótica, ela traz o mal para o mundo. Tratado de Sanhedrin 101a. Então, esse versículo aqui não tem nada a ver sobre o sexo ou o sexo oral. E eu vou ler esse versículo aqui no original, no Targum, que é a língua original do aramaico. Porém, eu vou dar continuidade aqui para passar um pouco para vocês sobre uma linha de raciocínio do livro de Cantares de Salomão. Os rabinos, eles ensinam o seguinte: assumindo uma forma de um diálogo entre um jovem amante e sua amada, Cântico dos Cânticos é particularmente suscetível a uma interpretação grosseiramente errônea por aqueles que estão imersos no materialismo, que são incapazes de conhecer o amor entre o homem e a mulher como algo além de fisicamente erótico. Mas o Cântico dos Cânticos é santo dos santos, precisamente porque o relacionamento é puro e completamente espiritual. Assim, a obra pode ser entendida em muitos níveis diferentes, em particular como um diálogo de amor espiritual entre Deus e a alma, entre Deus e o seu povo escolhido, o Deus de Israel e aqueles que amam os seus mandamentos. Além do significado simples dos versos, cada palavra e letra é carregada com uma multiplicidade de alusões em todos os níveis de pardes. Peshat, que é o significado simples, o remes, alusão, o drash, lições homiléticas, e o sod, que é o nível místico, secreto e esotérico e cabalístico. O comentarista Rashi escreve na introdução ao seu comentário
sobre o Cântico dos Cânticos. Salomão viu com o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, que Israel estava destinado a ir para a Galut, ou seja, a ir para o exílio e sofrer destruição após destruição. E que no exílio eles lamentariam sua primeira glória e se lembrariam do primeiro amor de Deus quando eles eram seu tesouro acima de todas as nações. Cântico dos Cânticos estão baseados principalmente nas explicações contidas no Targum, que é a antiga interpretação aramaica atribuída ao Rabi Yonatan ben Uziel, e no comentário de Rashi. Cântico dos Cânticos é o nono dos 10 grandes cânticos da Bíblia, ou seja, aqui os nossos sábios estão falando que existem 10 cânticos na Bíblia. E retrocedendo aqui ao comentário anterior, infelizmente muitas pessoas levam o livro de Cantares ao pé da letra e acabam assim cometendo, né, uma transgressão, ou seja, usam o livro de Cantares como forma erótica. E isso é muito perigoso. Inclusive eu gravei um vídeo sobre masturbação. Eu vou gravar o segundo vídeo sobre masturbação. Inclusive existem vários tratados no Talmud acerca de ketubah, acerca de pureza, sexo kosher, ou seja, o sexo puro, sobre como um homem, um esposo deve se relacionar com uma mulher. Em uma outra oportunidade eu vou falar sobre isso, sobre o sexo kosher, como um homem deve se relacionar com sua esposa. E é muito sério isso, viu? É muito sério. Segundo a Torá, é muito sério a relação entre homem e mulher. Estou falando sobre casais. Bom, olha só, vamos ler aqui agora a língua original que a sexóloga ela leu, fazendo ali uma referência ao sexo oral, no capítulo 4, versículo 16. Vamos ler no contexto original, no Targum Yonatan, no Cântico dos Cânticos. Olha só, o 4 e 16 está escrito assim: E no lado do norte havia uma mesa, sobre ela havia 12 pães da proposição. No lado do sul estava o candelabro para dar à luz, e no altar os sacerdotes ofereciam korbanot, sacrifício, e sobre eles enviavam o incenso de especiarias. A Assembleia de Israel disse: Que Deus, meu amado, entre no templo e receba favoravelmente os sacrifícios do seu povo. Esse é o significado literal no Targum, na linguagem original, no Cântico dos Cânticos, capítulo 6 e o versículo de número 16. Os nossos sábios dizem que Cântico 4:16, quando a palavra fala norte, desperta, sul, vem, na gematria, as letras iniciais das palavras igual a 566, que traz alusão a Mashiach ben Yosef, que primeiro desperta do norte, como está escrito no Midrash. O Mashiach está no norte. Portanto, o início da reunião dos exilados é da terra do norte, como está escrito: Eis que os trarei da terra do norte. No mesmo capítulo encontramos: Efraim é meu primogênito. E clamai no monte, Efraim, levantai-vos e subamos a Sião. Jeremias 31:15. Essa aqui é a interpretação de Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 16. Tem vários versículos que eu poderia aqui nesse vídeo interpretar para vocês o significado original. Por exemplo, quando a Bíblia em Cantares de Salomão diz que o seu umbigo é como uma taça de vinho, ali está trazendo a alusão ao Sanhedrin, ao Sinédrio, que é composto por 72 rahamins, sábios, erudito em Torá.
Isso é muito forte. Porque até hoje, ou nas yeshivot, nas sinagogas, e no Sanhedrin, era formado tipo um círculo, e os sábios ficavam em círculo, e o orador ficava ali no meio transmitindo a Torá. Por isso que quando Yeshua, Jesus, cura aquele homem da mão errada, ele fala, venha para o meio. Por quê? Em volta estavam ali os sábios e as pessoas que estavam estudando Torá, que traz alusão o seu umbigo como uma taça de vinho. As pessoas levam isso aí ao pé da letra e já querem fazer comentários eróticos nestes versículos. O livro de Cantares de Salomão, nada mais, nada menos, é o amor de Deus para com o povo de Israel e para aqueles que obedecem os seus mandamentos. É um livro sagrado para o judeu. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, em nome de Yeshua HaMashiach.